Aquele momento todo especial do programa Tarde de Louvor Shekinah, um momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Fábio Viana, do Ministério Evangelismo Internacional. Quero pedir a sua ajuda em trazer mais inscritos para o canal Marcelo Mesquita aí de Pregai. Então, quando você receber esse vídeo, se inscreva, toque no sininho das notificações e convide mais alguém a também fazer o mesmo. Pastor Fábio Viana e a mensagem da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, ouvintes da Rádio Nova Shekinah. Aleluia, é sempre um motivo de alegria estarmos aqui, compartilhando a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, amados irmãos. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 54, que diz assim: E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Irmãos, ao deparar com esse trecho da palavra, algo me chamou muito a minha atenção aqui nesse texto. Por que estaria registrado este acontecimento naquele dia em que Davi matou o gigante, trazendo a cabeça dele para Jerusalém? Isso me chamou muita atenção porque Jerusalém não era território do povo de Israel ainda, E se Jerusalém não pertencia ao povo jebuseu, que não era amigo do povo de Deus, inimigo, ou seja, Davi está levando a cabeça do gigante para uma outra terra que não pertencia a Israel. Tem algum motivo? Será que é algo profético? Vamos ver aqui. Todos conhecem, Todos conhecem o que aconteceu na vida de Davi. Davi, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, por ocasião em que Saul havia se desviado, deixado de fazer a vontade de Deus para fazer sua própria vontade. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16 que Deus falou assim para Samuel: levanta, enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei até Jessé o belemita, porque tenho provido de sua casa um rei. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que após Saul deixar de fazer a vontade de Deus, ele escolhe Davi e diz: eu provi ali um rei. A palavra prover vem de ver, ou seja, Deus tinha visto que na casa de Jessé tinha um rei. Aleluia. Mas quem era Davi? Senão um menino que ficava no meio do mato tomando conta das ovelhas, Ou seja, no mundo diz assim: quem não é visto não é lembrado. Nós sabemos que Davi não era visto. Davi estava no meio do mato, era escondido. Mas a Bíblia diz que Deus diz: eu vi ali um rei. Ou seja, não importa onde você esteja, você pode até estar em Lodebar, terra de esquecimento, porque se Deus te vê, meu amigo, ninguém te esconde. Oh glória, que maravilha, irmãos? Então Deus, eu vi ali um rei, porque é muito fácil olhar para Davi depois de rei e falar assim: olha o rei, mas eu quero ver você ver um rei onde ninguém vê. É muito fácil olhar para José como governador do Egito e falar assim: um governador, eu quero ver você ver um governo na cisterna, eu quero ver você ver um governo enquanto José estava preso. Aleluia. Olha como Deus vê as coisas, irmãos. Então Deus falou: eu vi ali um rei. E quem sabe nesta tarde esta palavra está chegando a alguém, e você está para baixo, você está com depressão, você é o menor da casa, mas Deus está falando com alguém: eu vi um rei. Aleluia. Eu vi alguém para reinar com Cristo. E a Bíblia diz que nós estamos reinando com Cristo, não é isso, irmãos? Então Deus manda Samuel na casa de Jessé para ungir um rei. A diferença entre Davi e Saul é que Saul foi atrás do profeta para ser ungido. Já Davi, a unção veio até Davi. Ou seja, não precisa você correr de um lado para o outro, nem atrás de homem para ser ungido, porque quem é escolhido, a unção vai até ele. Aleluia. Então a unção foi até Davi. Aleluia, porque era um projeto de Deus. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra nesta tarde: você é um projeto de Deus, e a unção está chegando até você por esta palavra. Você pode dar glória a Deus nesta tarde? Aleluia. Irmãos, e quando esse episódio aconteceu, o que me chama muita atenção, você deve conhecer, é que Jessé chamou todos os seus filhos. Samuel falou: chama seus filhos, porque eu vou ungir um rei. E Jessé não chamou Davi.
Não é muito interessante que Jessé não tenha chamado Davi, sendo que Davi também era seu filho? Então nós vemos que Jessé e Samuel preparou uma lista e uma mesa com todos os convidados, menos o mais importante, que era Davi. Eu quero dizer outra coisa para você nesta tarde, para esta palavra. Eu aprendo aqui o seguinte, que Davi não estava na lista do homem, mas estava na lista de Deus. Aleluia. O mais importante não é você estar listado entre os homens, e sim ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Eu não quero estar na lista dos homens, não importa, irmãos. Aleluia. Se você não é convidado para esse ou para aquele outro banquete. Não me convidaram, não tem problema. O importante é que Davi não estava na lista do homem, mas estava na lista de Deus. E Deus, então, usou ali Samuel para perguntar, acabaram-se os mancebos? Porque Samuel, quando ver Eliabe, falou, está diante de mim, né, o ungido de Deus. Deus falou, não olhe para a sua aparência, porque eu tenho o rejeitado. Porque o homem vê aquilo que está diante de seus olhos, Deus, porém, vê o coração. A Bíblia diz que Eliabe era um varão bonito por fora. Aleluia. E por que Samuel faz isso? Porque Samuel tinha ungido há pouco tempo, né, Saul como rei. E Saul, ele era um varão bonito por fora. A Bíblia diz que não tinha varão mais belo do que Saul. E agora Samuel, ele vai pensar o seguinte, daquela vez foi assim, então é assim que Deus unge um rei, pela aparência, então vou fazer de novo. E Deus, não é desta maneira, porque o homem vê só o que está por fora. Deus está sondando corações nesta tarde, aleluia. E Deus vai escolher Davi, um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Mesmo ele tendo falhado, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele vai executar os projetos de Deus, aleluia. E já você vai entender por que Davi, ele vai executar os projetos de Deus. Porque Davi vai sentir o que Jesus vai sentir e vai fazer de uma forma profética isso que nós lemos aqui no início, levar a cabeça do gigante para Jerusalém. Escuta isso. Após ter rejeitado os filhos, né, de Jessé, escolhido Davi foi chamado do meio do mato, foi ungido rei, o Espírito Santo tomou ele de tal forma, e agora ele vai ser um varão cheio do Espírito Santo. Em determinado momento, para resumir aqui esta palavra, para não alongar muito, irmãos, a Bíblia diz que Jessé, ele vai chamar o seu filho, e vai falar, Davi, leva pão, né, e queijo, alimento para os irmãos que estão no meio de uma guerra. Aleluia. Interessante que Davi, ele foi levar comida para os irmãos e pedra para o gigante. Aleluia. Tem irmãos hoje que fazem o contrário. Ele taca a pedra nos irmãos e dá pão para o gigante do pecado. Aleluia. Para quem você tem dado pedra? Tem pessoa que usa o microfone para jogar pedra, não é? Aleluia. Está atacando pedra nos irmãos e dando pão para o gigante do pecado. Mas não foi assim com Davi. Davi levou pedra para o gigante e pão para os irmãos. Interessante que Jessé, ele vai chamar o seu filho Davi e fala assim, leva o pão para os irmãos. Davi vai brigar com o gigante e matar o gigante. Aqui nós temos uma figura linda do nosso Senhor Jesus, a qual o Pai, que é Deus, enviou o seu Filho amado. E Davi significa amado. Então o Pai enviou o seu Filho amado para nos salvar do gigante, do pecado e de Satanás. Aleluia, que maravilha. Quando Davi chega ali, ele vê aquele gigante afrontando, né, o povo de Israel e tal. E Davi fala, eu vou lutar contra esse gigante maldito, eu vou vencê-lo. E ele passa, e Saul ainda fala, não, você não pode, porque você é pequeno e esse gigante é muito grande, é um gigante muito poderoso. Você é apenas um menino, você é um moleque, aleluia. Quero dizer uma coisa nesta tarde, aleluia. Saul o via como um menino, aleluia. O gigante o viu como um garoto, como um moleque qualquer, aleluia. Mas Deus o via como um rei, aleluia. Como você se vê, como os outros te veem, não importa, o que importa é como Deus te vê. A Bíblia diz que quando Israel sai da terra do Egito, quando chega diante do mar, o povo era escravo, mas Deus falou assim para Moisés, diga ao povo que marche. Eu nunca vi escravo marchar, mas Deus está falando, marche, porque eu não vejo mais vocês como escravo, eu vejo vocês como um exército. Aleluia. Então não importa como você se vê, ou como o inimigo te vê, ou como os irmãos te vê, importa é como Deus te vê. Deus viu a Davi como um guerreiro, aleluia, como um rei. Oh, glória, que maravilha. Você pode dizer aleluia nesta tarde, amado irmão? Então Davi, ele chega, diz aquele gigante, eu vou lutar. E Saul diz, não posso deixar você lutar. Aí ele diz, ei, mas espera aí, eu quando estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, eu vi um leão, eu matava o leão, eu matava o urso, e eu vou matar esse gigante. Escuta isso,
Sabe o que me chama a atenção nesse acontecido? É que não tem essa passagem na Bíblia, Davi briga com o leão, Davi mata o urso, não tem. Nós só sabemos que isso aconteceu porque Davi fala ali naquele momento. Se Davi não falasse, nós nem saberíamos. O que significa isso, irmão Marcelo, ouvinte da Rádio Nova Shekinah? Significa o seguinte: essa luta de Davi foi uma luta particular. Aleluia. E na luta particular ele venceu para que Deus pudesse honrar ele publicamente. Eu quero dizer para você nesta tarde, tem uma mensagem de Deus para você aqui, que as suas lutas em particular serão vencidas e Deus te honrará em público. Guarde isso, luta particular, aleluia, vitória pública. Todos verão a sua vitória, porque você está lutando em oculto sem ninguém ver. Está vencendo o leão e o urso. Oh glória, porque Deus está contigo. E para resumir aqui, irmãos, então ele vai, Saul fala para ele: toma aqui, toma minhas armaduras, toma meu capacete, toma minha roupa, aleluia. Saul, irmãos, foi também um grande guerreiro. Mesmo ele tendo pecado contra Deus, ele continuou vencendo e vencendo e vencendo, porque Deus amava Israel, como Deus ama o seu povo. Então Saul passa a sua armadura para Davi e põe o capacete. O que Deus está querendo ensinar para nós? Que as armaduras de Saul não servem para Davi. Davi rejeita, porque aquilo que eu uso na obra não adianta você usar, aleluia. E aquilo que você usa não adianta usar. Cada um tem uma ferramenta. Busque e use a sua própria ferramenta. E Davi tira o capacete porque ele não pode andar com aquilo que Saul está querendo botar na cabeça dele, aleluia. Você não pode colocar nada na minha cabeça, nem deixe ninguém colocar nada na sua cabeça. Deixa o Espírito Santo te colocar em você a mente de Cristo e seja guiado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz que ele foi e, passando no ribeiro, pegou 5 pedras. Eu sei que muita gente fala assim: essas 5 pedras é o nome de Jesus. Só que ali nós sabemos, né, que Davi, ele não falava português. E o nome de Jesus em hebraico não é com 5 letras, né? São apenas 4 letras. Então, o que significa essas 5 pedras? Irmão, se você for no livro de 2 Samuel, capítulo 21, verso 22, vai dizer que Golias tinha mais 5 irmãos. Ou seja, era um total, na verdade, de 5 gigantes. Quando Davi pega 5 pedras, Davi está falando assim: olha aqui, seu gigante, eu estou pegando uma pedra porque eu vou vencer um gigante, eu vou vencer 2 gigantes, eu vou vencer 3 gigantes, eu vou vencer 5 gigantes. A fé de Davi era o dom da fé, era uma fé sobrenatural. Davi está crendo que não só vai vencer um gigante, mas vai vencer 5 gigantes, porque afinal de contas eram 5 filhos, né, que aquele gigante tinha tido. Então, irmãos, o que Deus está querendo falar comigo e contigo por essa palavra? Que a sua luta pode ser grande, o gigante pode ser grande, mas um por um, todos os gigantes cairão diante daquele que serve ao Deus vivo. Aleluia. Então ele pega, sai de encontro ao gigante, o gigante afronta, você sabe disso, que ele afrontou por 40 dias a Israel. 40 na Bíblia é um número de ciclo, né? Teve 40 anos no deserto. Moisés passou 40 anos ali no palácio de Faraó, depois passou mais 40 na casa do seu sogro, passou 40 com o povo, enfim, 40 na Bíblia é um tempo determinado, é um ciclo, e aquele ciclo do gigante já tinha terminado quando fez 40 dias. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o tempo do gigante cair está chegando na sua vida. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, o diabo pode querer te colocar para baixo, aleluia, mas o Senhor está falando comigo e contigo, que o tempo do gigante cair está acabando, aleluia, se você crê no poder desta palavra. Então a Bíblia vai dizer que Davi então vai de encontro, o gigante o afronta, ele pega a sua funda, ele roda a sua funda e lança uma pedra só na testa do gigante. Irmãos, esta palavra aqui, vai fechar aqui, vai entrar para terminar onde nós lemos a palavra. O gigante cai. Geralmente nós vemos a cena em filmes, seja lá onde for, o gigante toma uma pedra e cai para trás. Mas a Bíblia diz que ele caiu para frente. Aleluia. Por quê? Porque ele caiu vendo Davi de pé. Aleluia. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que todos quanto te afrontarem, aleluia, se te afrontarem, se levantar contra você, cairão prostrado, aleluia, tiverão de pé, aleluia, assim como está na igreja de Filadélfia, aleluia. Eis que eu trarei aqueles que se dizem judeus e não são a sinagoga de Satanás. Eu trarei até você para que adorem a Deus, prostrado a teus pés, para que saiba que eu te amo. Aleluia. Então o texto diz que Davi, ele derruba o gigante e ele vem correndo, arranca a cabeça do gigante, tira a sua cabeça e leva para Jerusalém. Foi o texto que nós lemos. Jerusalém não era a terra do povo de Deus. Davi que vai fundar Jerusalém. Mas
A palavra de Deus está dizendo aqui no algo profético. Davi é um homem segundo o coração de Deus, que ele faz coisas guiado pelo Espírito Santo, segundo Deus quer falar em enigma com seu povo pela palavra. Ele trouxe o crânio do gigante e colocou em Jerusalém. Você pode pesquisar isso na internet. Alguns estudiosos já estão descobrindo, ou descobriram, já estão até procurando. O crânio de Golias foi enterrado no Monte Calvário, que é o Monte do Crânio. Por isso que chama-se Monte do Crânio, Monte da Caveira. O que Davi está falando? Eu vou enterrar esta cabeça no monte onde Jesus vai ser crucificado, porque assim como eu venci o gigante, aquele que pisará na cabeça da serpente vai vencer também Satanás no Monte do Crânio, Monte do Calvário. Aleluia. E foi ali que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, verso 12, que o Senhor Jesus destruiu, aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nesta tarde, meu amado irmão, Jesus, ele já venceu o adversário, e a Bíblia chega a dizer que sua obra no Calvário está consumada. Aleluia. O livro de Colossenses diz que ele despojou principados, potestades, e os expôs publicamente e triunfou sobre eles. Talvez você esteja pensando assim: eu tenho que vencer esse demônio. Não, você não vai vencer, porque Jesus já venceu, né? Ah, mas eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada. Jesus disse: está consumado, está feito, ele já fez. Você precisa apenas crer na obra que Jesus já terminou. Aleluia. Havendo Deus trabalhando 6 dias, no 7º ele descansou. O que Deus está dizendo? Deus entrou no seu repouso. Aleluia. E uma vez que Adão pecou, Deus saiu do seu repouso para prover o seu filho. Aleluia. Mas agora que seu filho veio, a Bíblia diz que Jesus é o nosso descanso. Sabe o que Deus está falando? Descanse, porque o gigante já caiu. Você não precisa lutar, vou sair brigando, guerreiro. Não, você não vai fazer nada. Você tem que crer no poder da palavra, naquilo que Jesus já fez. O diabo trabalha com mentira. Ele afrontou Davi, fez toda aquela papagaiada, fez aquele carnaval, fez aquela encenação, mas ele já estava derrotado. Assim Satanás pode estar pintando um quadro na tua vida, mas é mentira, porque Jesus já venceu o adversário na cruz do Calvário. E após vencer o adversário, aleluia, a Bíblia diz que Davi, após vencer o gigante, ele casa-se com a filha do rei, aleluia, toma a sua esposa, aleluia, se une ao o irmão da sua esposa, o filho de Saul também, que é Jonatas, e ali há uma união, uma figura entre Jesus e a igreja. Jonatas é graça, e Jesus e Davi é o amado. Então ali é uma união entre Jesus, a graça de Deus, junto, aleluia, para pelejar por Israel. Nesta tarde, amado irmão, Jesus já consumou o seu trabalho. Você precisa apenas perseverar crendo e não desfalecer na sua fé, porque a obra do Senhor Jesus já é feita, já está garantida. Ah, mas eu tenho que perseverar. Sim, você tem que perseverar, mas essa perseverança, ela vem pela graça, é um dom de Deus. Dom é um presente de Deus. Então esse presente da perseverança, o Senhor está nos entregando, crendo que o gigante já está derrotado e vencido. Assim, irmãos, fique com esta palavra. Deus possa estar te abençoando em nome do Senhor Jesus nesta tarde, e que você possa crer, né, que como aquele gigante ele foi derrotado, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ali Israel pelejou e com aquele gigante não venceu. Os irmãos de Davi também não puderam vencer o gigante, porque os irmãos de Davi, irmão, tinham cargo, porém não tinha unção. O que faz a diferença é a unção. A unção faz a diferença. Não adianta o cargo na igreja se não tem a unção. Aleluia. Se você tem o cargo, não tem unção, não adianta de nada. Agora você pode não ter o cargo, mas você tem a unção de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O que fez a diferença na vida de Davi foi a unção, não foi o cargo. Se Davi fosse querer ser igual aos seus irmãos, iriam seguir Saul. Ia ter mais um cargo ali dentro daquele exército, mas por outro lado não teria unção. Mas quando ele recebe aquela unção, tudo muda, tudo fica diferente. Aleluia. Então o que vai fazer a diferença na vida do crente nesses últimos dias é a unção do Espírito Santo, né? Porque na vida de Davi foi assim. Quando viram os gigantes, todos corriam. Por que eles corriam? Porque não tinham unção. E quando o gigante gritava e afrontava Israel, né, eles fugiam de medo. Até Saul fugiu de medo, né? Quantos líderes que eram para estar na frente, está atrás. E quantos que estão atrás, eram para estar na frente. Assim também houve todo no reboliço em Israel, porque Saul tinha que estar, não podia estar mais à frente. Saul tinha que sair, né, para poder dar lugar para o novo. Aleluia. Quem é o novo? Davi. Assim, nesse tempo de agora, temos que deixar o Espírito Santo dirigir, guiar. E Jesus, o nosso pastor, ir na frente, guiando o seu rebanho,
para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amados irmãos, assim eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Oh, glória! Então, amados irmãos, eu quero estar orando por você rapidamente e convidar vocês para estar conosco ali às quarta-feiras, culto de libertação, Rua Brito de Abreu, número 28, estamos ali, Ministério Evangelismo Internacional. Estamos também no nosso canal no YouTube, Evangelismo Internacional, você pode estar lá assinando, ouvindo as pregações em nome de Jesus. Estamos lá quarta e domingo em nome de Jesus, e para mim é um prazer estar com os irmãos aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos em nome de Jesus declarar, Pai Celestial, libertação, cura, quebra de cadeias, ó Pai, em nome de Jesus, que Satanás, ó Pai, fique envergonhado nesta tarde, teu nome seja glorificado, e teus filhos que foram ungidos pelo teu Espírito Santo, ó Pai, possa receber da tua parte o milagre, o dom da fé, ó Pai, nesta tarde. Este irmão que está olhando para o gigante, crendo que o gigante não vai fazer nada em nome de Jesus, que Satanás está derrotado e o Senhor nos deu poder para pisar serpente e escorpião. Que cada um seja ricamente abençoado nesta tarde por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus.